Olá, pessoal. No Greenper Talks desse mês, vamos quebrar em duas partes. Teremos o tradicional, que é o Greenper Talk sobre os mercados, e teremos uma parte focada aqui com a parte de renda variável para a gente falar do Greenper Merulon Bias. Para isso, eu convido o André Sass, que vai falar a respeito do resultado do fundo e um pouco da cabeça aí para os próximos meses. Obrigado, André. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção aí de ouvir o nosso vídeo, o nosso podcast. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre os resultados. Bom, vamos falar então sobre os resultados do Greenper Merulon Bias, um pouquinho desse ano, né? A gente completou aí no mês de outubro 20 meses já do fundo. Esse ano a gente está subindo 16%. Falando um pouquinho sobre atribuição de retornos, a gente quebra as nossas estratégias em 4 grandes estratégias, né? Então, a gente tem dentro do fundo, né, um movimento de alocação em beta ou redução de beta, que a gente chama aí de Beta Brasil. Aí a gente tem a parcela de stock picking, né, escolha de companhias aqui no Brasil, Alfa Brasil, que a gente chama. Aí a parcela de seleção de ações de stock picking internacional. O Meru, lembrando, né, um fundo qualificado, a gente pode fazer até 40% no exterior. E a nossa quarta estratégia é o nosso book long and short, né, onde a gente implementa diversas maneiras aí de explorar o alfa sem o beta, né, sem ter posição direcional, e que vem contribuindo também bastante para os retornos esse ano. É uma fonte interessante, né, de diversificação e de baixa correlação com a carteira comprada, uma vez que a gente não tem aí o beta, né? Enfim, a ideia aqui é a gente continuar mostrando para vocês, mês a mês, né, como é que a gente vai gerando os retornos. Então, só para resumir o mês de outubro, a gente conseguiu capturar bem, né, esse movimento de alta recente na Bolsa. Começamos a fazer caixa, começamos a deixar um fundo um pouco mais defensivo aí com a proximidade das eleições. Na parcela Stock Picking Brasil, a gente conseguiu gerar alfa também, né, uma parcela aí do retorno do fundo no mês. Lembrando que esses números que a gente está mostrando se refere ao Master do Meru. Nossas posições em elétricas, né, principalmente Eletrobras, Equatorial, contribuíram bastante aí para os resultados no mês de outubro. E na parcela negativa dentro da carteira de ações, eu diria que o destaque foi Vale, né, para baixo, mas a gente manteve as posições aí. Enfim, a gente segue bastante animado com a companhia, com o balanço, com a história de múltiplo baixo, capaz aí de sobreviver, né, esse cenário extremamente difícil que a gente vem vivendo na parte macro. O André, gostaria que você comentasse como foi a gestão do fundo nos últimos meses, aí até o início de outubro, e quais são as perspectivas aí para os próximos meses. Legal, João. Bom, recapitulando, né? Como é que a gente se posicionou desde ali de final de maio, começo de junho? Naquele momento a gente começou a achar que diversas companhias brasileiras estavam extremamente descontadas, né? Na nossa visão, o cenário macro era desafiador, a gente teria eleições pela frente, a gente sabia do quão acirrado poderia ser as eleições, né? Mas ali a gente encheu a mão, a gente comprou bastante posições em Brasil, né, em empresas brasileiras. A gente foi até aproximadamente 130% do patrimônio do fundo comprado em empresas Brasil, diversos setores, né? Comentando aqui rapidamente: elétricas, shoppings, empresas de consumo, empresas ligadas ao doméstico, né, ao local, e algumas companhias de commodities também. E naquele momento a nossa preocupação era o cenário internacional, né? Como é ainda atualmente, mas ali a gente começou a fazer hedge usando veículos, usando ativos internacionais, né, índices de ações, tanto dos Estados Unidos quanto Europa, onde a gente acredita que tem aí bastante fragilidade,
Alguns setores, né, que a gente gosta de usar para fazer hedge, bancos europeus e companhias de alto crescimento e alto múltiplo, baseadas aí nos mercados desenvolvidos e emergentes. Então, ali a gente ficou, né, com hedge de aproximadamente 30% do fundo e a nossa exposição líquida foi 100%. Né? Então, a gente estava ali comprado no patrimônio inteiro do fundo, exposição net, né? E desde então a gente veio carregando, né, o fundo com bastante risco. Passamos ali o mês de julho inteiro bem otimistas, bem comprado. Agosto, setembro, enfrentamos aí todos os desafios que a gente imaginou que poderia ocorrer nas eleições. E aí no início de outubro, né, do início até meados aí de outubro, a gente começou a reduzir um pouco a exposição de risco do fundo. E nessa última semana, um pouquinho antes das eleições, a gente reduziu de maneira mais relevante, né, as alocações em Brasil. E a gente decidiu, né, optou por, de agora para frente, ficar um pouco mais defensivo. A gente está aí com uma exposição líquida próxima de 50%. A gente trocou algumas companhias, né, focadas mais no doméstico por companhias expostas a crescimento global, né, como companhias de commodities, ligadas aí mais a beta global, né, as companhias cíclicas. E o nosso long and short, ele permanece, né? Um long and short que a gente vem carregando uma boa parte do ano. Ele explora bastante diferencial de múltiplo. Na nossa visão, essa década é uma década de convergência de múltiplos. Ele explora bastante o efeito momento, né, que existe nos mercados. E a gente também se beneficia dentro do nosso long and short do fator qualidade. Né? Na nossa visão, a gente está vivendo um cenário de alta de custo de capital no mundo todo, redução de liquidez, maior volatilidade nos ativos, e isso pede uma cautela adicional aí nos balanços das companhias. Então, a gente está dando preferência para as companhias que tenham aí uma maior solidez financeira, pouca alavancagem. Obrigado, André. E falando para frente, como que está a sua cabeça e o que foi destaque aí dos últimos 30 dias que você pode comentar aqui para o pessoal que está assistindo? Bom, o que a gente está olhando para frente, né? A gente teve aí esse movimento relevante dos últimos meses de alta nas ações brasileiras. O Brasil, de certa forma, ele é o queridinho dentro dos países emergentes. Então, a gente está recebendo fluxo por ter aí condições macroeconômicas favoráveis, a geopolítica. Somos, né, um grande produtor de recursos naturais, com uma certa calmaria quanto aos vizinhos. Mas a nossa visão o múltiplo do Brasil, né, quando a gente olha aí o Ibov a 7 vezes, algumas companhias de melhor qualidade negociando a 15, 18 vezes, algumas outras mais premium, né, negociando a 20, 25 vezes, a gente já começa a achar dificuldade, né, para justificar o investimento, né, uma alocação muito relevante, uma vez que a gente tem diversas empresas globais, né, e vamos pegar o exemplo aí das norte-americanas, que estão aí voltando a negociar na casa aí de 15 vezes, né, o S&P aí por volta de 15 vezes e meia, algumas das grandes techs também já voltando para múltiplos mais razoáveis, né, algumas delas aí até abaixo de 15 vezes. Enfim, para nós é um cenário agora para frente mais desafiador. Do ponto de vista macro, Brasil, temos aí a questão fiscal, né, definição de time da economia, né, Ministério da Economia, e também a relação, né, de preços de combustíveis com a alta recente do petróleo e dos derivados de petróleo, o que isso pode causar de volta aí nos próximos meses para a nossa inflação. Então a gente fez, né, essa redução de risco em Brasil e tiramos alguns cases ligados aí a consumo doméstico, né? A gente voltou a estar mais exposto
a companhias de commodities. O destaque que eu faria aqui, João, sobre essa temporada de resultados, a temporada não terminou ainda, mas aqui no Brasil a gente já tem vários resultados divulgados. São resultados saudáveis aqui dentro, diversas empresas menores surpreendendo aí em termos de crescimento de receita. Eu faria uma menção aqui, né, para ficar de olho em eventual crescimento de inadimplência em companhias que concedem crédito para consumidores aí mais de baixa renda. Mas no geral está sendo uma temporada boa, né? Uma temporada razoável. O destaque que eu faria é o internacional, né? O que a gente olhou e a gente ficou bastante preocupado são com as companhias, as grandes techs norte-americanas, né? Elas eram, né, um grande porto seguro aí do mercado, né? Companhias bastante líquidas, com balanços saudáveis, com muita geração de caixa, nenhum endividamento, enfim, são cases onde normalmente o investidor global se esconde, né? Onde ele estaciona um capital relevante e dorme tranquilo. O que a gente observou, né, nessa temporada? Uma piora da maioria dos resultados dessas empresas, o mercado o mercado penalizou, né, o preço das ações, exceto a Apple. A maioria dessas empresas, né, Microsoft, Google, Meta, todas elas aí caíram entre 7% a 10% nos dias seguintes, 7% a 15%, Amazon também. E a impressão que a gente ficou é que essas empresas perderam um pouco desse status de resiliência, né? Nas recessões passadas, as revisões nessas empresas, né, revisões de earnings, elas foram menores, e a gente começa a ficar um pouco mais preocupado agora. O que a gente observou, né? O cloud em desaceleração, né, de crescimento, impactando mais Microsoft e Amazon. Advertisement também em desaceleração, isso impacta tanto a Alphabet quanto a Meta. Mencionaria aqui a desaceleração em YouTube, né, o caso clássico aí de outra redução, né, nas taxas de crescimento. E na Amazon um guidance muito fraco, né, onde custo pegou, e com pouco, eu diria, potencial de crescimento para os próximos trimestres, né, dessas empresas como um todo. Acho que a única exceção é a Apple, né, que foi bastante resiliente, trouxe um resultado em linha. O mercado acabou aí se escondendo um pouco aí no papel, né, o papel voltou a performar um pouco melhor que as demais. Enfim, acho que a gente está vivendo, né, esse cenário desafiador macro, com juro para cima, provável aí Fed Funds indo parar acima dos 5%, volatilidade nas commodities e desafio, né, de fornecimento de energia, enfim, toda a dificuldade que a gente vê na oferta de petróleo e derivados. Eu acho que isso vai contribuir para mais volatilidade nos próximos meses, né? Por isso que a gente está aqui preocupado e com um risco mais baixo dentro do fundo. Obrigado, André. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a gente. Um ótimo mês e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, João.